Fala família, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Nos Trilhos da Riqueza. Aqui nesse canal a gente compartilha a nossa experiência no ramo de investimentos, assim também como a gente dá dicas de como que você pode estar fazendo para poder estar alavancando os seus ganhos. E hoje a gente vai falar um pouco a respeito de renda variável. Então, pessoal, você que já é inscrito, já faz parte da família, eu já vou logo pedindo. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Deixa seu curtir e compartilhe o vídeo também, dá essa moral. Eu sei que você sabe que o conteúdo que a gente tem trazido tem feito diferença na sua vida. E se você ainda não é inscrito, muito prazer, meu nome é Léo. Aqui no nosso canal, no Trilhos da Riqueza, eu compartilho a minha experiência no ramo dos negócios. Além do que, como eu já falei algumas vezes, é um projeto que eu fiz, um projeto que eu pretendo me aposentar dentro de 20 anos. E tem pouco mais de 6 meses, vai fazer 6 meses no final desse mês, de dezembro agora, que eu comecei. Então, se você ainda não é inscrito, fica com a gente até o final. E se aí lá no final eu trouxer alguma coisa que modificar a sua vida, agregar alguma coisa, aí sim você considera curtir, compartilhar e se inscrever. E também não deixar de estar marcando o sininho de notificações para sempre que a gente postar um conteúdo, você ficar por dentro e se informar melhor, tá bom? Certamente que sim. Como eu falei antes, hoje a gente vai falar um pouquinho de renda variável. Por quê? Quando você parte para o ramo de renda passiva, que é aquela renda na qual o seu dinheiro trabalha por você, tem dois tipos de renda. Ela pode ser a renda fixa, e tem esse videozinho aqui que eu fiz explicando, falando bastante a respeito do CDB, porque o CDB é o principal produto hoje da renda fixa, é o queridinho dos brasileiros. E na renda fixa é aquela história que, tipo assim, o seu valor ele só sobe. Isso é certo. Quando você parte para o lado da renda variável, a situação muda um pouco de figura. Na realidade, muda bastante de figura. Como o próprio nome já diz, renda variável. Então ela pode subir ou pode descer, ficar oscilando. E o que é que acontece? Alguns dos especialistas, né, os maiores, recomendam, claro, investir mais em renda variável, porque é onde tem um potencial maior de ganho. Mas você que está começando, você pergunta, Léo, eu posso começar também pela renda variável ou devo ir pela renda fixa? E tipo assim, tudo vai depender do seu perfil. Se você tiver estômago para aguentar a renda variável, tudo bem, você pode começar, nada impede. E por que eu falo estômago? Na renda fixa, como eu falei, o seu valor ele só vai subir. Pouco ou muito, não importa, ele vai sempre subir. Na renda variável, o que é que pode acontecer? Você pode entrar hoje e num decorrer de 24 horas, seu patrimônio derreter 5%, 10% ou até mais. Então, se você não está preparado, não está acostumado a lidar com isso, então é melhor você ir com calma. O ideal, pelo menos é o que eu fiz, é o que eu acho que a maioria dos grandes especialistas costumam recomendar para aquela pessoa que está começando, começar pela renda fixa, para ir pegando gosto pela coisa e aprendendo como é que funciona, e só depois você partir para o lado da renda variável. Na renda variável, nós temos alguns tipos de produtos. Temos fundos imobiliários, onde a variação não costuma ser tão grande assim. Infelizmente, desde que houve essa mudança de governo, quer dizer, o novo governo ele ainda não entrou, ainda não assumiu, mas os fundos imobiliários têm sofrido uma forte queda. Tem fundo que caiu bastante. E tudo isso por conta das palavras que o governo vem soltando, tem gerado um certo temor, uma certa preocupação com os investidores com relação a fundos imobiliários, porque assim, os fundos imobiliários eles são isentos de impostos e você não tem que pagar imposto, tá? O valor que você recebe ali é líquido, não paga imposto nenhum. Mas o governo vem dando a entender que pode vir a taxar e aí talvez já não seja mais tão viável. Então tudo isso cria um certo temor, um certo medo no mercado e alguns investidores preferem abandonar o barco antes que ele comece realmente a afundar. Temos também a questão das ações. O porquê que a renda variável ela é tão assim, vai do céu ao inferno? Porque os grandes empresários que acabaram construindo assim, um grande valor patrimonial, conseguiram uma grande fonte da riqueza, normalmente foi através da renda variável e não através da renda fixa. O que é renda fixa? Um exemplo prático. Digamos que assim, digamos que você chega no supermercado há alguns anos atrás e você tinha lá o Leite Ninho, né, da Nestlé. É um produto super conceituado, está no mercado há diversos anos, todo mundo já sabe que ele é bom, então ele tem um valor um pouco mais elevado. E por outro lado, você tinha um leite CCGL, não sei se aí no estado de vocês tem, mas aqui na Bahia é muito comum. O leite CCGL que estava iniciando, muita gente não conhecia, e normalmente ele vinha com um valor
até 3 vezes menor, começou com um valor até 3 vezes menor do que o leite ninho. Aí você pensa, o cara que, a pessoa que compra o leite ninho está pagando um pouco a mais, um valor um pouco maior, porém sabe que o produto é de qualidade e que pode levar sem susto. Aquele que resolve investir no CCG e levar o CCGL está comprando um produto bem mais inferior, que ele ainda não sabe a questão da qualidade, e aí ele pode acertar, e se o produto realmente for bom, porque não é porque o produto é barato, é desconhecido no mercado, que o produto necessariamente ele é ruim, e se ele acertar e esse produto for realmente bom, então ele vai ter um ganho muito, entendeu? Porque, tipo assim, onde ele compraria uma lata de 400 gramas, ele agora consegue comprar 600 gramas através do CCGL, que era vendido em pacote de 200 gramas. Entendeu? Então funciona mais ou menos dessa forma. Por que, que muitos conseguem juntar grandes riquezas? Porque eles pegam aquelas ações que têm um grande poder de valorização e aí eles acabam investindo. Quando é um momento de baixa, exatamente como esse momento que a gente está atravessando, que é um momento de baixa, o mercado financeiro como um todo, no mundo inteiro, está passando por um monte de certezas, um monte de problemas, risco de insolvência de alguns bancos, de corretoras criptos. Então, tudo isso faz o mercado ficar temeroso, eles resolverem tirar o dinheiro da renda variável e partir para a renda fixa, e com isso, os ativos eles acabam se desvalorizando, porque os ativos da renda variável, sejam eles ações como Apple, Microsoft, ou fundos imobiliários, MXRF11, VGHF11, ou até mesmo as criptos, Bitcoin, Ethereum, Cardano. O que é que acontece? Por que eles se valorizam? Lei da oferta e procura. Todo o comércio gira em torno disso, lei da oferta e procura. Muita procura, pouca oferta, preço lá em cima. Muita oferta, pouca procura, o preço lá embaixo. Então o que acontece? A partir do momento que as pessoas estão vendo que o mercado está temeroso com essa questão de ações, as pessoas começam a retirar seus valores daqui e começam a colocar na renda fixa. Consequentemente, o preço dos ativos despenca. E aí é de novo uma oportunidade para quem já conhece, já está familiarizado com os ciclos do mercado, para comprar mais, em um valor mais baixo, e quando as coisas voltarem ao normal, vamos por dizer assim, né? Voltarem ao seu ATH, ou All Time Highs, quando está funcionando tudo normalmente, então aquele ativo tem um grande poder de valorização e, consequentemente, a pessoa fazer um volume muito maior de dinheiro, aumentando, consequentemente, a sua fortuna. Então, por isso que a renda variável é tão atrativa. Porém, para a pessoa que está iniciando, ainda não tem o costume, não sabe como lidar com isso, é bastante perigoso. Porque o que acontece? Por exemplo, você entra hoje e ouve falar que o Bitcoin vai bater 100 mil. Ele hoje está sendo cotado, se não me engano, na casa dos 17 mil. Então, pensando nisso, você entra. Mais uma dessas corretoras aí se torna insolvente, o mercado despenca, e aí o Bitcoin que estava na casa dos 17 mil vem para a casa dos 15 mil, e aí isso aí pode acontecer em um dia, em 2 dias, e aí quando você entra lá e você vê que o valor que você tinha, que você colocou, já derreteu ali mais de 10%. Isso aí pode lhe assustar de início, você, poxa, não, isso aqui não é para mim, eu perdi o dinheiro, e aí o que, é que você pensa? Poxa, eu vou vender logo enquanto está nesse preço, para que eu não venha a perder mais, e aí de repente você vai e vende. Porque na realidade, quando você só perde dinheiro, quando você entra na renda variável, seja ações, criptomoedas ou fundos imobiliários, quando você vende ou quando o ativo vem à falência. Por quê? Da mesma forma como ele caiu, ele pode subir. Nada cai eternamente, a menos que o projeto esteja falindo. Também não sobe eternamente. Tem aquela ondazinha, vai ter, sobe, desce, sobe e desce. Então o que acontece? A partir do momento que você pegou e vendeu, aí sim você perdeu. Porque aquilo ali, até porque as pessoas falam, o Bitcoin vai valer 100 mil, mas não diz quando. Alguns se arriscam a dizer que isso será no próximo halving, lá em 2024. Essa questão do halving do Bitcoin, isso é assunto para um outro vídeo, depois eu explico melhor. Mas aqui vamos tentar focar nessa questão da renda variável. Então, mas você não tem como, ninguém tem uma bola de cristal para dizer, não, realmente em 2024 vai acontecer isso. Então pode ser que chegue em 2024, aconteça uma nova guerra, alguma catástrofe diferente, uma nova epidemia, qualquer coisa do tipo, e de repente o Bitcoin ele não suba para aquele valor, às vezes até caia mais. Você precisa entender o seguinte, você precisa estar calmo, entender bastante do mercado, entender completamente o mercado, entender que aquelas quedas são normais, pode cair até mais do que isso, e você precisa estar preparado para isso. E outra coisa, quando você começa a investir em renda passiva, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência. Se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você também não tem essa renda de emergência.
Essa renda de emergência funciona também, como o próprio nome diz, para emergência. É tipo, você não sabe, pode acontecer um acidente com você ou com um familiar e você precisa de um dinheiro. Alguma situação, de repente você ficou desempregado, precisa quitar o financiamento de alguma coisa ou pagar alguma coisa, então é aquele dinheiro que você pega. Por isso que é ideal que você comece pela renda fixa. Porque o dinheiro da renda fixa você pode pegar a qualquer momento. Você não perde. Se você colocou hoje 100 em um CDB, amanhã vai estar lá os 100 e alguma coisinha que rendeu. Por menor que seja o valor, mas nunca você vai chegar lá e vai encontrar 90, 80. Não funciona dessa forma. Então, quando você entra em renda variável, você corre esse sério risco. Então, pense aí, você pega o seu valor, investe, e aí aquele ativo derrete 10% em um único dia. Você colocou 1.000, agora você tem 900. E aí surgiu um problema, um imprevisto, e você vai fazer o quê? Você vai resgatar aqueles 900 perdendo R$ 100. A renda variável é sim muito atrativa, é algo que eu estou migrando aos poucos, entendeu? Tenho deixado a maior parte da minha carteira hoje está em renda fixa, mas é algo que eu tenho migrado, aí eu tenho procurado me envolver mais com renda variável, porque é na renda variável que você consegue uma valorização maior e, consequentemente, ganhos maiores. Porém, é preciso estudar antes, até porque, tipo assim, eu posso chegar aqui para você e dizer assim, não, eu estou comprando as ações da Raízen, que é a distribuidora de combustíveis do posto Shell. Você fala, poxa, mas se ele comprou, então deve ser bom, eu vou comprar também. Só que você não sabe o meu planejamento, você não sabe o que eu pretendo fazer com esse dinheiro. Para mim, tanto faz se ela vai se valorizar agora daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Eu estou tranquilo. É outro ponto que é importante você ver quando você entra na renda variável. Quando você entra nesse campo, invista sempre aquele valor que você não vai precisar de imediato. Esteja preparado para as quedas. E esqueça ele lá, porque essa valorização ela pode vir daqui a 1 ano, pode vir daqui a 2 anos, pode vir daqui a 5 anos. A gente não sabe quando é que o mercado vai voltar a reagir, quando as coisas irão voltar ao normal. Então você jamais pode investir aquele valor que você pode precisar amanhã, ou dentro de 6 meses, ou dentro de 1 ano. Por menor que seja, entendeu? Então, tipo assim, é um campo muito atrativo? É, porém, é perigoso, porque lida muito com o emocional das pessoas. Então, não recomendo ninguém que esteja entrando agora no ramo de investimentos, de renda passiva, simplesmente se jogar no campo de renda variável, porque é bastante complicado, precisa de estudos e aquela questão, só invista o valor que você está disposto a perder. Quando a gente fala assim, é meio engraçado, a pessoa pode se assustar, pô, eu não quero perder dinheiro nenhum, eu também não quero perder dinheiro nenhum. Só que você precisa entender que quando você investe em uma ação, ela pode simplesmente derreter e sumir do mapa. Já aconteceu com tantas empresas e pode acontecer com outras. Ah, Léo, mas tem empresas super consolidadas como uma Apple, uma Microsoft, um Google, realmente. Mas até mesmo essas empresas correm risco de quebrar. É um risco bem menor, a gente sabe disso, mas é claro que existe. Pare e olhe o mundo dos últimos 20 anos. Você vai ver que empresas, serviços que pareciam indispensáveis na nossa vida simplesmente sumiram e hoje as pessoas nem lembram mais. Quem não se lembra aí da Kodak? Hoje em dia, quer dizer, quem é mais novo não se lembra, mas quem é mais velho, assim como eu, consegue se lembrar perfeitamente. Videocassete, parecia ser uma coisa do outro mundo, hoje em dia ninguém nem mais lembra que existiu. Então, sempre corre esse risco. E normalmente, quando a pessoa aprende um pouco mais sobre renda variável, pelo menos eu tenho esse pensamento, acredito que muita gente também, a gente gosta sempre de dar uma olhada naquela coisinha assim que é mais arriscada. No meu caso é IRB, que está aí beirando a falência, mas eu investi. Investi o quê? Aquilo que não vai me fazer falta. Se ela vier a quebrar, eu estou tranquilo, estou sossegado. Porém, se ela conseguir se segurar, a gente não sabe, né? E voltar a ser como era antes, tem um valorzinho lá que vai se valorizar bastante. Quando você ingressar na renda variável, você dá uma olhadinha naqueles projetos mais seguros, que você sabe que vai ter uma pequena valorização, porque a Apple vai crescer mais para onde? Uma Google vai fazer mais o quê? Claro que tem uma curva de crescimento, ainda é possível que exista sim ainda uma curva de crescimento para eles, cara, mas eles já engoliram muito do mercado, então não tem muito para onde ir. Porém, tem aquelas empresazinhas menorzinhas, onde você coloca um valorzinho pequeno e que se ela realmente vier a se valorizar como a gente acredita que possa vir a ser, de repente você ganha um valor bem expressivo e é dessa forma que você consegue alavancar muito mais os seus ganhos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não deixa de curtir, compartilhar e se você ainda não é inscrito, eu peço que se inscreva no canal. Não deixa também de ativar os sininhos para estar recebendo
todas as notificações quando a gente mandar um vídeo novo, tá bom? Um abraço para cada um de vocês e valeu!